Fala turma, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai conseguir assistir essa aula. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Dando continuidade aí à nossa aula de semana passada, nós falamos um pouco sobre as fases desenvolvidas e organizadas por Sigmund Freud. E depois nós falamos um pouquinho das fases organizadas e estruturadas por Jean Piaget. E aí acabou que a gente não conseguiu fechar todo o conteúdo da aula. E hoje, conforme conversado e prometido, nós estamos dando aqui continuidade à nossa aula para que vocês pudessem ter todo o conteúdo do curso, ok? Nessa segunda etapa nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse camarada aí, que é o Henri Vallon. Segundo ele, as fases do desenvolvimento são um contraponto importante às visões de Piaget e Freud, pois ele integra de forma indissociável aspectos importantes, como os motores do desenvolvimento, o cognitivo e um elemento muito específico aqui que é importantíssimo, que é a afetividade. Para Vallon, a criança se desenvolve por meio de conflitos e alternâncias entre a orientação para si, fase centrípeta, e para o mundo externo. Então é importante a gente fazer esse destaque aqui, que ele coloca como um elemento importante para esse desenvolvimento a questão do afeto. E aí eu quero lembrar aqui a fala nossa da aula que nós tratamos sobre o desenvolvimento de crianças dentro do transtorno do espectro autista. Nós fizemos ali uma reflexão no final da aula que o afeto é tudo aquilo que nos afeta, positiva e negativamente. Então, quantas pessoas hoje, por exemplo, você pergunta para elas se elas se recordam de quem era o seu melhor professor ou professora da sua época de ensino básico, e todos nós, em alguma medida, temos aí na lembrança 1, 2, 3 profissionais. E quando você vai perguntar para essas pessoas o conteúdo, o que você se recorda da matéria desse profissional, não é incomum que a maioria das pessoas não se lembrem de nada, ou que se lembrem de coisas muito pontuais, mas eles foram afetados em grande parte pela forma como esse professor se relacionava com essas pessoas. Então a lembrança desse relacionamento, da afetividade que se estabelecia nessas relações, isso acaba ficando muito marcado. E Vallon, nas suas teorias, ele dá esse destaque, ele faz essa menção a importância da questão do afeto e da afetividade como elemento importante para o desenvolvimento. E aí o seu primeiro estágio é o estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano. O foco principal é a emoção, que é um instrumento de sobrevivência e de relação com o mundo nessa fase. O bebê se comunica através de choro, de grito, de sorrisos. Então a expressão das emoções é a forma como a criança comunica as suas necessidades, comunica os seus sentimentos, o que ela está sentindo. Então é através das emoções que essa fase aqui tem uma marca muito grande. No que diz respeito ao desenvolvimento motor, os movimentos são inicialmente impulsivos e reflexos. Aos poucos vão se tornando mais intencionais
e coordenados. Por exemplo, controlar a cabeça, seguir o objeto com os olhos, levar a mão à boca. A motricidade é a via de expressão das emoções. Então aqui é muito comum que, ao expressar essas emoções, o movimento, o corpo seja uma ferramenta importante dessa manifestação. A relação com o outro é uma fase de simbioses afetivas com o cuidador. A criança depende totalmente do adulto, que deve decifrar e responder às suas expressões emocionais e motoras. Finalizada essa fase, ele organizou e estruturou uma outra, que é o estágio sensório, motor e projetivo. Essa fase ela vai de 1 a 3 anos. E aí o que a gente pode ver como foco principal dessa fase? A exploração concreta do mundo físico e dos objetos. A inteligência é uma inteligência prática. É a fase de aquisições motoras cruciais, o andar, o manipular, o lançar objetos. Andar é um marco que liberta as mãos para a exploração. A criança projeta as suas intenções no espaço através da ação. Então, à medida que ela começa a desenvolver essa fase bípede, a mão começa a ser uma ferramenta, um instrumento para explorar e interagir com o mundo à sua volta. Cognição e afetividade. A curiosidade motora é intensa. A afetividade agora se volta também para os objetos, mas ainda depende da segurança emocional fornecida pelo adulto. Então, assim, eu me recordo, por exemplo, do momento que nessa fase a minha filha começou a andar e ela subia nas cadeiras, ela subia na mesa, ela subia no sofá, ela entrava dentro do armário, fechava, abria a porta. Dentro da creche você também via ela explorar aquele universo gigante da creche através de uma manifestação motora muito intensa, sempre de um lado para o outro, explorando, pegando, brincando, interagindo com o outro. Então é uma fase muito intensa e muito importante dentro da perspectiva de do Vallon, a respeito principalmente dessas questões motoras e afetivas. E aí ele elabora e organiza um terceiro estágio, que é o estágio do personalismo, vai ali em média entre 3 e 6 anos, e lembrando, a gente falou isso na última aula, o Vallon não tinha isso muito estruturado, muito preso, muito amarrado, que esse estágio do personalismo era rigidamente ali dos 3 aos 6 anos, isso podia passar um pouco, antecipar um pouco do tempo, mas ele não tinha como marca e característica uma rigidez a respeito disso. O foco principal é a construção da identidade pessoal, o eu. É uma fase de forte afirmação e oposição. A crise de oposição costuma ser prolongada, então aqui não é incomum que, por exemplo, o seu aluno constantemente faça manifestações de oposição em relação a você, aos colegas, justamente porque ele está nessa fase de construção do eu dele, e parte desse processo de construção se dá nessa forte oposição que a criança faz em relação ao outro, até para marcar uma posição. Eu tenho aqui a lembrança dos meus alunos que, por exemplo, para demovê-los de determinados projetos que eles têm para aula de educação física, é muito complicado porque eles querem fazer o que eles querem fazer. E quando você traz uma proposta
que não vai de encontro àquilo que eles querem, o que eles planejaram, o que eles idealizaram para aquele momento, não é incomum que a gente encontre ali forte resistência de alguns indivíduos ou de grupos coletivos que acabam se estruturando a partir da manifestação desse ou daquele indivíduo que idealizou uma outra atividade. No que diz respeito ao desenvolvimento motor, a motricidade é usada para se afirmar e se diferenciar do outro. Correr, pular, gestos de negação, o controle motor mais fino permite atividades de autoexpressão, como desenho. Os meus alunos, inclusive, eles pedem muito para, agora com esse negócio do Bob Hood, não sei a pronúncia correta agora, mas não é incomum que eles peçam para desenhar e ficarem desenhando na minha aula, e eu acabo sempre fazendo um acordo. Vou liberar o finalzinho da aula para você pintar, desenhar, desde que você participe do primeiro momento da aula. Então a gente está sempre em constante negociação para que os meus objetivos enquanto mediador da construção do conhecimento se organize, e ao mesmo tempo eu não sou um professor radical. Tem alguns colegas que são, não, é o que eu quero, acabou, e a minha aula é planejada do começo ao fim, mas eu gosto muito dessa liberdade dos minutos finais ali que eu dou para eles, os 5, 10, não mais do que 15, mas eu gosto de negociar com eles, e a partir dessa negociação que eles consigam também realizar aquilo que eles planejaram para a aula deles enquanto brincadeira, enquanto atividade lúdica. A relação com o outro. A criança busca simultaneamente imitar o outro para se apropriar de seus modos e se opor a ele, para marcar suas diferenças e individualidades. É uma fase centrípeta, voltada para si. Então, você vê nessa fase as crianças imitando muito o gestual, a fala. Em contrapartida, tem essa questão da individualidade, da construção do eu, que começa a se estruturar com mais intensidade nessa fase, o que acaba gerando muitos conflitos e tensões nesse processo, que é justamente aquela questão da autoafirmação de quem está começando a se perceber, de quem está começando a construir uma identidade. Essa semana eu falei com os meus alunos que a nossa aula seria de balé. E para vocês verem, os meninos do primeiro ano do fundamental, que estão aí nessa fase aí dos 5, 6, 7 anos, dependendo ali dos mais avançados, dos menos avançados, e houve uma revolução dos meninos, em sua maioria, que não queriam fazer essa aula, ao ponto deles dizerem que uns estavam falando que estavam passando mal, perguntaram quando que ia ser a aula, porque conforme fosse eles iam estar passando mal nesse dia. E isso tudo para vocês verem como é que a cultura já é muito marcante nessa fase, porque há uma associação dos meninos em relação ao balé com a questão de uma orientação sexual. E já com 6 anos, para marcar essa identidade que está em construção, eles disseram que não iam fazer. E eu falei, tudo bem, vocês sabem que a gente tem uma negociação. E a negociação parte do princípio que um primeiro momento é meu e um segundo momento é de vocês. Esse segundo momento vai acontecer porque há uma resistência de vocês ao conteúdo. E aí, nesse momento, um deles me solta uma frase que acabou se popularizando aí, que é o tal do aí, lá ele, professor, lá ele.
E aí eu sei que para esse primeiro momento, como se estabeleceu uma tensão muito grande com crianças de 6 anos em relação ao balé, eu tive que dar um passo atrás e preparar melhor esse conteúdo, organizar melhor esse conteúdo, inclusive tentando construir com eles esse conteúdo. E aí eu falei para eles para que eles trouxessem os passos do balé para que a gente pudesse fazer e que eles iriam dar a aula. Então, quando eu segui por esse caminho, por essa via, eles pareceram mais simpáticos e mais acessíveis a essa proposta. Como essa aula ainda não aconteceu e eu estou gravando esse vídeo hoje, eu não tenho esse feedback para dar, porque muito provavelmente essa aula vai acontecer nas próximas semanas, quando eles trouxerem o passo, o gesto que eles escolheram referentes ao balé. E aí a gente pula aqui para o próximo estágio de Wallon, que é o estágio categorial, que funciona aqui entre 6 e 11 anos. Aqui o foco principal é a exploração do mundo exterior de forma mais objetiva e intelectual. A curiosidade se volta para a classificação, a categorização e a descoberta desse mundo. No que diz respeito às questões motoras, as habilidades são refinadas e aplicadas em atividades mais complexas e socializadas. Esporte, dança, escrita, a motricidade serve aos interesses cognitivos. Então aqui já é um momento que, por exemplo, a gente começa a fazer aqueles jogos mais introdutórios que tem um aspecto lúdico muito forte. Ele já tem capacidade para que se comece a introduzir determinadas regras um pouco mais complexas inerentes a determinados jogos, justamente porque essa cognição ela já começa a se desenvolver numa velocidade e numa qualidade melhor, ao ponto de conseguir se apropriar de coisas que são complexas, que para nós professores por vezes é muito simples, mas que para eles há um nível de complexidade. Um jogo simples como o Queimado, ali para o primeiro, segundo ano, ele acontece, mas a todo tempo há necessidade desse monitoramento, porque há, por exemplo, o questionamento assim: cabelo não tem sangue, então se a bola bateu no cabelo não queimou, porque não tem sangue. Então começa-se a construir e relativizar, inclusive dentro das próprias regras estabelecidas, porque já há uma compreensão deles a respeito disso, ao ponto deles quererem questionar determinados pontos de um jogo simples, com regras simples, que é o Queimado, mas que, por exemplo, ali quando você está no primeiro, segundo ano, eu tenho turmas até que no terceiro ano já se apropriaram, mas ainda há aqueles alunos que têm uma dificuldade de elaborar uma compreensão disso. A cognição, a linguagem e o pensamento se desenvolve rapidamente, a criança é capaz de operar com categorias mentais, cor, forma e tamanho, e se interessa por coleções e conhecimentos concretos. Então, aqui você vê que a questão da linguagem já começa a ficar mais forte, mais estruturada, mais organizada. Hoje, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu chamei minha filha para entrar na piscina, né? E eu falei para vocês, a Manuela tem 5 anos. E aí, num determinado momento, eu conversando com a mãe dela, aí a gente trocando uma ideia, aí eu falei assim: mas você tem que ser do meu time.
E aí ela esperou eu sair para falar para a mãe assim: eu estou dizendo para ele que eu sou do time dele, mas eu sou do seu time, tá? Então, aí você vê que aqui ela já consegue relativizar, pensar sobre coisas abstratas, como, por exemplo, a forma como eu vou me sentir se eu souber que ela não é do meu time. Então, na cabeça dela, eu vou ficar chateado. E aí ela meio que, para fazer ali a relação da boa vizinhança com os dois, na minha frente ela disse que era do meu time, mas quando eu saí ela falou: mãe, eu sou do seu time, tá? Eu só tô falando isso para o meu pai não ficar chateado. Então já há essa questão da apropriação da linguagem muito forte nessa fase, e o pensamento se desenvolve de forma muito rápida. Então, assim, você vê que uma criança de 5 anos, que é uma da fase anterior, ela já tem isso elaborado e organizado, e aí ela começa a demonstrar interesses por conhecimentos que são mais concretos, já que algumas abstrações ainda são muito complexas, mas já há uma relação entre um e outro nesse processo de construção, que é uma marca importante. E aí vem o quinto estágio, que é o estágio da adolescência, que é a partir ali dos 11, 12 anos. E aí Vallon foca aqui na descoberta de si próprio, um novo patamar, marcado pelas transformações da puberdade e pela busca de uma identidade social. Então, principalmente para quem trabalha aqui com adolescente, quem trabalha com ensino médio, sabe como funciona isso. Quando você olha para uma sala de aula, por exemplo, parece que são tribos muito específicas ali dentro. Algumas essas diferenças elas conseguem interagir de forma muito pacífica, mas existem tribos ali dentro que não. E às vezes essas tribos que estão inseridas dentro de uma sala de aula acabam entrando em conflito com outras tribos da sala do lado, por exemplo, ou da escola vizinha. Então essa parte da construção de uma identidade social, ela já começa a ficar muito forte, muito latente e muito característica nesse momento. Inclusive, é uma fase que, como terapeutas, como professores, a gente precisa estar muito ligado, porque por N fatores, muitos adolescentes nessa fase, eles não conseguem, por vezes, criar uma identidade que lhe permita acesso a determinados grupos ou aquele grupo dele de interesse, e isso acaba gerando sofrimento, isso acaba gerando dor, isso acaba gerando conflitos, e por vezes a gente precisa ter que administrar os frutos disso em sala de aula, que é muito complicado. No que diz respeito ao desenvolvimento motor, as mudanças corporais da puberdade são centrais. O adolescente precisa se reapropriar de seu corpo, que muda rapidamente. A motricidade pode ficar desajeitada temporariamente. A afetividade e cognição é um período de crise e conflito entre a necessidade de afirmação pessoal e a necessidade de pertencimento ao grupo. Então, o pensamento se torna capaz de abstrações e de contestações. Nessa fase, inclusive, é muito comum a famosa rebeldia, justamente por conta disso, essa afirmação pessoal que acaba levando ao pertencimento de determinados grupos,
E essa busca de afirmação pessoal e de pertencimento aos grupos acabam de forma muito comum gerando estresses e tensões dentro da própria família. Então não é incomum que um pai, uma mãe, quando veja esse momento, até se esqueça da sua fase nesse período, ou por se lembrar da sua fase nesse período, sabe os riscos que estão envolvidos nesse processo, ao ponto de querer blindar e cuidar do seu filho, muitas das vezes, inclusive de forma excessiva, e isso gera tensões. Isso tem muito a ver com a questão da maturação, que está ligada ao córtex pré-frontal, que tem a sua maturação e a organização ali por volta dos 24, 25 anos. Ontem eu estava assistindo até na Disney um documentário feito com aquele ator que fez o Thor, me deu um branco agora do nome dele, e num dos capítulos ele fala disso, de como a criança, de como o adolescente por vezes se colocam em risco justamente porque essa área do cérebro não está formada, não está madura, e a análise das consequências, dos riscos, isso ainda não está muito estruturado, isso não está muito organizado ao ponto dele se colocar em risco. E justamente dentro desse documentário ele faz a busca justamente por ativar essa área do cérebro. Ele faz uma escalada na maior parede que tem no mundo, que pelo que eu vi ali leva até 2 horas de escalada, então é uma altura absurda, e para isso ele precisa meio que desbloquear algumas áreas ali do seu córtex pré-frontal para que ele possa se colocar num nível de risco, mas com segurança, e isso é muito comum nessa fase. Fizemos aí essa recapitulação de Henri Vallon. Se eu não me engano, o professor Rômulo fala sobre ele também, dá uma pincelada sobre ele, e a gente entende que justamente o Vallon, nesse tempo que nós vivemos, ele é um pensador importante por esse destaque que ele faz na afetividade. Quando a gente para analisar a nossa sociedade, a gente vê e a gente percebe que nós estamos adoecidos, que nós estamos adoecidos nos nossos afetos. Então hoje é muito comum a gente tratar o diferente como inimigo, como alguém que precisa ser eliminado, como alguém que precisa ter o seu convívio extirpado. Então a gente não consegue mais conviver com o diferente. E aí hoje a gente vê vários movimentos no mundo em relação aos imigrantes, em relação aos grupos LGBTQIA+, em relação a determinados segmentos religiosos, em relação a determinados grupos étnicos, raciais. Então hoje, ao invés de construir pontes para que a nossa humanidade seja aperfeiçoada, nós estamos construindo muros, e esses muros eles têm nos adoecido nos nossos afetos. E aí a gente pega aqui um exemplo muito latente, muito forte, muito comum desse tempo, que são familiares, que são amigos, que são membros que conviveram durante décadas dentro de uma igreja, dentro de um templo, que comungaram de dogmas e crenças religiosas,
que comungaram sobre afetos por ser parente, família, e pessoas que decidiram simplesmente findar com isso por ter visões ideológicas políticas distintas, como se quem fosse de direita ou como se quem fosse de esquerda simplesmente não prestasse. Então a gente reduz a pessoa ao seu espectro ideológico, e isso é o suficiente para que a gente não queira ter essa pessoa perto do nosso convívio, esquecendo que ali está toda uma visão holística desse ser que está sendo negligenciada. Pessoas que votaram no candidato A ou B, mas que estão ali entregando uma comida na rua, que fazem um trabalho de voluntariado, que não se corromperam, que não deixaram de amar ao próximo, mas que por manifestarem uma crença nessa ou naquela ideologia política, hoje se sentem confortáveis de chegar ao fim com essa relação, porque acham que ali há uma coisa das trevas, tanto de um lado quanto do outro, e infelizmente os nossos afetos eles estão caminhando nesse sentido. E aí por isso que resgatar Henri Vallon, por isso que falar de Vallon, por isso que trazer essa visão dele a respeito da afetividade é uma coisa tão importante. E aí vamos colocar aqui um outro pensador que tem uma relevância muito importante para o nosso processo, que é o Levi Vygotsky, que propôs uma teoria do desenvolvimento que é fundamentalmente diferente em sua estrutura. Enquanto os teóricos anteriores descreviam estágios ou fases universais e sequenciais, Vygotsky focava em um processo contínuo, moldado cultural e socialmente. Então é importante a gente olhar aqui para Vygotsky e perceber que ele já dá um enfoque nas questões culturais, nas questões sociais que esse indivíduo está inserido e como que isso afeta positivamente e negativamente o desenvolvimento desse ser. A ideia central de Vygotsky é que o desenvolvimento é um processo mediado pela cultura, onde as funções psicológicas superiores, pensamento, memória, atenção voluntária, são inicialmente construídas nas relações sociais para depois serem internalizadas pelo indivíduo. Então, falei aqui sobre a questão do balé, quando foi mencionado para minha turma de primeiro ano do Fundamental, e que houve uma reação de resistência a esse conteúdo, e isso, para além das complexidades inerentes, intrínsecas desse movimento, de entender que há uma questão aí que envolve esse embate eterno entre ser hétero ou não ser hétero, entre estar numa cultura heteronormativa e que qualquer coisa fora disso ou é pecado, ou é errado, ou é repugnante, por aí vai. Então, assim, uma criança de 6 anos ainda não tem condições cognitivas de fazer uma análise a respeito disso com profundidade para entender quais valores ela está manifestando ali, o que há por trás desses valores ao manifestá-lo. Então, mas ali já há um reflexo justamente dessa cultura que diz que fazer balé a um menino, isso vai trazer para ele uma pecha que confronta diretamente essa cultura heteronormativa, que valoriza
o homem, que valoriza o ser homem, e que qualquer coisa fora disso é tratada como anormal, como, por exemplo, nos traria aí o grande filósofo Michel Foucault nas suas obras. Então é importante a gente entender que ao nascer, mesmo antes de nascer, essa criança ela já é submetida aos códigos, aos valores, aos significados da cultura, porque quando está no ventre já começa todo um processo de construção cultural a respeito dessa criança, de idealização, que já ao nascer essa criança já é submetida a isso. Um exemplo muito simples do nosso país. Não é incomum que ao conceber, por exemplo, um menino, antes mesmo dele nascer, ele já tem a camisa dele do time de futebol. E essa camisa já está lá. As roupas, por vezes, tem já essa direção do time de futebol. Não é incomum que um menino, antes de nascer, ele já tenha uma bola comprada para ele. E o inverso no caso das meninas, a boneca que já está comprada, os brinquedos de cozinha, essas coisas todas que começam a surgir na vida dessa criança. E isso é uma forma de moldar esse indivíduo a partir da perspectiva cultural de onde ela estiver inserida. E eu falo isso muito com os meus alunos, que, por exemplo, se eu fosse dizer para um pai na Rússia que eu daria aula de balé para o seu filho, muito provavelmente a receptividade com que esse pai trataria essa informação seria diferente e diametralmente oposta à intensidade de um pai no Brasil. Então isso tem a ver com os códigos simbólicos inerentes a cada cultura. E aí, uma das coisas do sócio-interacionismo desenvolvida por Vygotsky é a lei da dupla formação ou dupla origem. Todo processo psicológico superior aparece duas vezes. No plano social, que ele chama de interpsicológico, entre pessoas, como uma função compartilhada. Exemplo, uma criança aprende a apontar primeiro como uma tentativa fracassada de agarrar algo, mas o adulto interpreta como um gesto de indicar. O significado social do gesto é dado pelo outro. Então é importante, inclusive, aqui a gente trazer a memória que foi falado na nossa aula, na questão do autismo, que ele tem, o autista que tem um comprometimento muito grande nessa questão da atenção compartilhada, e por conta disso, até mesmo esse significado do gesto para o autista acaba não tendo uma referência. Isso não é construído na cabeça dele como deveria ser, a partir, por exemplo, dessa informação. No plano individual, intrapsicológico, como era chamado por ele, denominado, dentro do indivíduo, como uma função internalizada. E aqui um exemplo. A criança internaliza o gesto de apontar e passa a usá-lo voluntariamente para comunicar o que deseja. Então aqui é uma outra perspectiva de construção desse gesto. No primeiro, o significado é dado pelo outro, e nesse segundo, o significado é dado pelo indivíduo que exerce e pratica esse gestual. O desenvolvimento, portanto, é a internalização das relações sociais, mediação por ferramentas e símbolos. O ser humano não interage diretamente com o mundo. Ele usa ferramentas para modificar o ambiente e símbolos, principalmente a linguagem, para modificar a sua mente.
Ferramentas, objetos como martelo, computadores, lápis, transformam o mundo físico. Sinais e símbolos, a linguagem, os números, os mapas, os signos transformam a mente. A linguagem é o sistema de mediação, nesse caso, mais importante. Então aqui ele começa a fazer, à medida que esse desenvolvimento vai se dando, a apropriação da linguagem, a compreensão do que são os números, os mapas, a forma de se vestir, os signos sociais ao qual essa criança está inserida. Isso começa a transformar a mente dele, e o acesso a isso, a compreensão a isso, se dá através da linguagem como um sistema de mediação. E aí voltamos lá para a nossa primeira aula. É bom a gente ficar fazendo esse vai e vem, porque quando a gente fala, por exemplo, do autismo, do autista, que tem um comprometimento na comunicação verbal e não verbal, se a linguagem é o sistema de mediação mais importante para que os mapas, os números, os signos se construam nesse processo de desenvolvimento, à medida que isso em você é comprometido, toda essa cadeia, toda essa estrutura acaba também ficando desorganizada. Este é talvez a zona de desenvolvimento proximal. É talvez o conceito mais famoso de Vygotsky. Então, assim, provavelmente, pela formação que eu vi de vocês, se não todos, a maioria de vocês em algum momento da sua formação contactou a zona de desenvolvimento proximal. Este talvez seja o conceito mais famoso de Vygotsky. Ele critica a visão que mede o desenvolvimento apenas pelo que a criança já sabe fazer sozinha. Então ele faz uma crítica a isso. E aí o que ele fala aqui? O nível de desenvolvimento real. O que a criança consegue fazer sozinha de forma independente mostra o desenvolvimento já consolidado. Então aquilo que a criança já se apropriou, já consolidou, já está estruturado, isso é o desenvolvimento real dessa criança. E a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela é capaz de fazer com a orientação ou a colaboração de um parceiro mais capaz. Um adulto, um colega mais experiente, representa o desenvolvimento potencial. Então, essa é uma avaliação muito subjetiva. Então, se você olhar para uma criança, ver o que ela consegue fazer e cravar uma possibilidade, não é um exercício fácil, mas a estruturação disso, o planejamento disso, a execução desse planejamento e as correções de rota durante esse planejamento é o que vão levar essa criança a desenvolver esse potencial que nós estamos falando. E a implicação disso, o bom aprendizado é aquele que se adianta ao desenvolvimento, desafiando a criança dentro de sua zona de desenvolvimento proximal. A interação social é, portanto, um motor do desenvolvimento dessa criança. A interação social é, portanto, o motor do desenvolvimento dessa criança. Então, é dentro das interações que boa parte do nosso desenvolvimento se dará, se estruturará e será organizado. Aí voltamos aqui, aquele vai e vem da nossa primeira aula. Se a interação social
ela é o motor do desenvolvimento, quando você tem uma falha nesse quesito, automaticamente o seu desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo ficará impactado de forma negativa. Se um dos critérios diagnósticos do autismo, por exemplo, é a interação social com grave prejuízo ou com prejuízo significativo, automaticamente nós teremos uma criança com o seu desenvolvimento nessas áreas comprometidas. Por isso que todas as pesquisas aí sinalizam que, por exemplo, uma criança dentro do transtorno do espectro autista, mais de 80% delas apresentam algum déficit motor. Mas aí aqui é importante a gente falar também que não só tendo um transtorno, quem trabalha em escola pública sabe que a gente lida com realidades que muitas das vezes são realidades duríssimas. E essas realidades acabam impactando também na questão dessa interação social e, portanto, impactando também na questão do desenvolvimento. Por que não há fases no pensamento de Vygotsky? E aí, visitando aí alguns estudos, algumas leituras, eu filtrei algumas coisas para trazer para cá. A ênfase no processo contínuo. O desenvolvimento é visto como um fluxo contínuo de internalização de instrumentos culturais, não uma escada de estágios pré-determinados. Então, Vygotsky não tem o olhar para o desenvolvimento nessa questão de fases, como se tivesse escadinhas. Então, para você chegar na próxima fase, você tem que subir tantos degraus. Então, ele vê aí um contínuo que tem a ver com uma constante internalização desse aprendizado e que isso a todo tempo está influenciando nesse desenvolvimento dessa criança. E dependendo do meio social onde ela tiver, dos estímulos que ela tiver nesse período, ela vai avançar mais ou avançar menos. Variabilidade cultural. Como o desenvolvimento é mediado pela cultura, os marcos podem variar enormemente dependendo dos instrumentos, signos e práticas sociais de cada comunidade. Acabei de falar isso antes de entrar essa frase. O que é universal é o processo de mediação, não o conteúdo ou o time disso. O foco na interação social. O desenvolvimento não é uma conquista solitária do indivíduo, mas um produto de colaboração social. A zona de desenvolvimento proximal é dinâmica e muda de acordo com a tarefa e o apoio disponível para essa criança. Em conclusão, Vygotsky não oferece uma lista de fases do desenvolvimento com idades fixas. Em vez disso, ele oferece um conjunto de ferramentas conceituais, mediação, zona de desenvolvimento proximal, internalização, função da linguagem, para entender como o desenvolvimento ocorre na interação social e cultural. É uma teoria sobre o processo de desenvolvimento, não sobre os seus estágios. E aí aqui, caminhando para a nossa reta final, eu disse para vocês que nós teríamos dois conteúdos que não foram falados, que foi o Vygotsky e a importância do brincar. 28 de maio é o Dia Mundial do Brincar, então começou a se entender que essa atividade humana que ao longo dos últimos anos vem se perdendo, vem sendo corrompida, vem sendo alterada para pior, é importante a gente criar e estabelecer marcos para valorizar, preservar e fomentar essa atividade humana tão importante que é o brincar. E aí o Dia Mundial do Brincar, comemorado anualmente em 28 de maio, surgiu em 99, na 8ª Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio. Então eu trago esse fato histórico
porque a gente começa a entender, enquanto humanidade, a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças, e que quando a gente começa a mexer em estruturas tão importantes como a rua, as crianças hoje não brincam na rua como se brincava antigamente, os recreios na escola começaram a ser ou retirados ou controlados de uma forma inapropriada. Então a gente começa a promover reflexões a respeito da importância desse brincar. E aí em 2025, uma instituição que é a Aliança pela Infância, ela traz aí como tema o proteger o encantamento das infâncias. A Aliança da Infância convida a todos a participarem da Semana Mundial do Brincar, que aconteceu, no caso, 24 de maio a 1º de junho. Eu participei dessa semana dando as minhas contribuições também. E aqui um destaque importante: infâncias. Então hoje a gente acaba vendo infâncias distintas. Uma criança dentro de uma comunidade do Rio brinca de um jeito diferente do que uma criança indígena, diferente do que uma criança quilombola, diferente de uma criança que hoje está trancafiada dentro de um condomínio. Então existem infâncias, existe a necessidade do brincar, mas essa manifestação para alguns grupos acontece numa qualidade e para outros acontece de outra forma. Aqui uma imagem, uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, que é ao lembrar de você criança, e ao lembrar de você criança e a forma como você brincava, se você hoje, com o conhecimento que tem, com a experiência que tem, qual é o conselho que você daria para a criança que você foi? Então isso é importante fazer essa reflexão, porque isso também tem a ver com a prática profissional que nós temos. E aqui eu destaquei algumas frases importantes de alguns pensadores. Mário Quintana: as crianças não brincam de brincar, brincam de verdade. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. Brincar com crianças não é perda de tempo, é ganhá-lo. Quantos professores hoje não se permitem experimentar esse momento com o seu aluno? Então o Carlos Drummond aqui faz esse destaque. A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que é real. Sigmund Freud. Então hoje, como eu falei para vocês alguns slides atrás, nós vivemos uma realidade duríssima, onde os afetos estão adoecidos, e a realidade ela acaba sendo um lugar ruim de se estar. E justamente o brincar é uma possibilidade, o lúdico é uma possibilidade da gente meio que sair desse lugar que é tão ruim hoje em dia, que é aquilo que a gente chama de realidade. Aqui São Tomás de Aquino diz que o brincar é necessário para a vida humana. Lembrando que no período de São Tomás de Aquino havia uma visão a respeito de criança, havia uma perspectiva a respeito do brincar, e nenhuma delas era boa. E ele, como um pensador, um homem à frente do seu tempo, traz essa reflexão a respeito do brincar. E aqui uma frase que eu confesso não achei o autor, mas eu achei importante: o brincar é um ato revolucionário. E é revolucionário por conta da sociedade que nós vivemos, de crianças o tempo todo com telas, pais excessivamente assoberbados de trabalho, uma alimentação inadequada, as tecnologias afetando diretamente a relação pais e filhos, crianças em depressão, ansiosas e isoladas em determinados espaços, com o pretexto de que ali elas estão seguras. Então, mais do que nunca, o brincar é um ato revolucionário. Aqui
eu queria resgatar uma brincadeira com vocês, que nós teríamos feito na aula ao vivo, que é a boca do forno. Então, se divide ali um líder, escolhe um líder e os outros alunos, e aí o líder fala boca do forno, os alunos forno, o líder farão tudo que o mestre mandar, os alunos faremos todos, e se não fizerem, levaremos bolo. É o que acontecia na nossa época, né? Dentro de uma escola, por exemplo, o levar o bolo pode ser um ato não aceitável pelos próprios alunos, pelos responsáveis. Então aqui eu sempre gosto de trocar por algo afetivo, afetuoso, que é o abraço. E o líder vai daqui e dá uma missão para que todos paguem. Essa é uma brincadeira muito legal, os alunos gostam muito de participar. E aqui, para fazer esse destaque, que tem muito a ver inclusive com o pensamento de Vygotsky, que faz uma abordagem da questão cultural, para a gente ver aqui que na Idade da Pedra, ou pré-história, já havia brinquedo, já havia o ato de brincar. Então, isso é uma construção humana, no que diz respeito à questão de ter significados, mas a gente vê que, por exemplo, um gato, se você pegar ali filhotes, eles vão estar brincando. Se você pegar filhotes de cachorro, eles vão brincar também, mas no caso humano existe uma questão de significância para o ato de brincar, que tem a ver com o seu contexto cultural. Aqui na Grécia Antiga, o ioiô, que é considerado o brinquedo mais antigo do mundo, os soldados romanos brincavam de amarelinha, diferente da nossa, que é molinha, né? de 1 a 10, o céu ali. Os romanos, os soldados, inclusive, brincavam disso. Brincavam não, treinavam até o 100, então não era uma coisa simples de fazer. Aqui uma imagem também romana das crianças brincando. Aqui já na Idade Média, né? A criança brincando de cabra cega, cantiga de roda, ali a criança com uma vestimenta de adulto. A gente falou aqui que havia uma visão específica para a criança ali nessa Idade Média. Já ali o menino brincando de cavaleiro, tudo mais. Então, o brincar, ele sempre fez parte da humanidade e se organizou ao longo do tempo, ganhou uma importância, uma relevância muito grande, e infelizmente, como essa imagem aí demonstra, o tempo de ócio acabou sendo um tempo de desqualificação desse momento na vida da criança, que temos que criar uma civilização que não desmorone debaixo das horas de ócio. Padre Antônio Vieira. Então você vê que aqui de um lado uma criança na grama, desfrutando do seu tempo de ócio, que é um tempo importante, de uma forma, e do outro ali crianças presas a uma tela, sem nenhum tipo de interação, sem nenhum tipo de movimento. Infelizmente essas crianças hoje elas estão desmoronando sobre vários aspectos, porque o seu tempo de ócio não é um tempo de qualidade, são tempos presos em telas com conteúdos muitas das vezes inadequados e inapropriados, e que já vem trazendo inúmeras consequências para a nossa sociedade. Prejuízo do desenvolvimento de crianças que não brincam, questões cognitivas são impactadas, emocional, social, físico, desenvolvimento pessoal, a apatia e a falta de interesse. A criança que não brinca pode apresentar apatia, falta de interesse em aprender, em experimentar coisas novas, além da falta de entusiasmo e sensibilidade. No caso do adulto, redução do bem-estar, dificuldade em lidar com emoções, perda de habilidades sociais, dificuldade em lidar com o estresse,
baixa autoestima, problemas de saúde mental, redução da capacidade de aprender e se adaptar e a perda da criatividade. Então, não é porque a gente cresce e se torna adulto que o brincar deixa de ser importante. Ele continua sendo importante. Obviamente, um adulto vai ressignificar o que é lúdico para ele, o que é brincar para ele, mas hoje o que a gente também percebe, inclusive, são adultos com um tempo de trabalho muito extenuante e no seu tempo de ócio, no seu tempo de não trabalho, por vezes você vê esse adulto ou trabalhando mais ou se dedicando a atividades que não trazem nenhum grau, nenhum nível de desenvolvimento com qualidade para a vida dessas pessoas. São adultos que não vão ao teatro, não vão ao museu, não vão a uma praia, não saem para brincar com os filhos, ficam enfornados e presos dentro de casa. E aí, por exemplo, a questão da segurança, da violência acaba impactando nesse processo, que tem a ver aqui com esse último item, que é o isolamento social. Aqui mais uma brincadeira para a gente entender, ó. Tum, pá, tum, tum, pá. Essa é a primeira parte. Tum é com o pé, pá com a mão. Tum, tum. Então, ó, tum. Primeira parte. Quando as crianças aprendem isso, a gente vai para a segunda parte. Aprendeu, a gente junta os dois. Tomara que eu não erre aqui, né? Então, no primeiro momento, a gente começa movimento e verbalizando, que é para ajudar a criança a aprender. Depois a gente tira o tum, depois a gente tira o pá. Daqui a pouco a criança está fazendo só o movimento com o corpo e é uma brincadeira legal que as crianças gostam muito de fazer. Aqui uma reflexão em cima de uma letra de Caetano Veloso, quando ele fala assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Nós criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante à criança o brincar. Inclusive eu estou trabalhando ele agora com os meus alunos. Nós fomos criando leis para, por exemplo, falar da parentalidade positiva, uma abordagem para criar e educar crianças focadas no respeito, no acolhimento, na não violência, reconhecendo a criança como sujeito de direito, e parte dessa parentalidade positiva passa pelo brincar. Aqui, por exemplo, eu faço destaque para a Lei 14.826, que fala no seu artigo 1 sobre o direito do brincar, no seu artigo 2 garantia o direito de brincar de toda criança, no seu parágrafo único dizendo que as crianças são crianças até 12 anos. De novo aqui um conjunto de equipamentos de uso destinados à prática de cultura, lazer e esporte é dever do Estado, um direito constitucional. A educação não violenta e lúdica. No artigo 5 da Constituinte, a questão da cultura e do brincar. No artigo 17, de novo, o brincar. E aí a lei ela tem algumas funções. Ela tem a função de punir, ela tem, segundo alguns autores, a função de educar e ela tem também a função de regular o comportamento do cidadão. E aí qual é a reflexão que eu trago aqui? Que é alguma coisa que está fora da ordem. Desde a pré-história nós brincamos.
e ao longo dos séculos nós seguimos brincando. Um ioiô, que foi considerado um dos primeiros brinquedos, está aí até hoje. Mas ao longo do tempo, com um novo modelo de sociedade, uma nova forma de organização social, esse brincar foi sofrendo alterações que são consideradas nocivas, e ao ver isso a gente começa a construir leis justamente para regular esse comportamento, para garantir à criança o direito de brincar. Uma coisa que é natural nossa, hoje ela precisa ser regulada, precisa ser organizada, estruturada por leis, porque em alguma medida a gente está perdendo essa questão. Aqui vou trazer, deixa eu ver se o áudio vai ficar legal, senão eu mando para vocês separados, um vídeo de um professor que para mim é uma referência, que é o João Batista Freire. Acredito que alguns de vocês conheçam ele. Ele faz uma reflexão aqui que é muito pertinente. O som não está saindo e a legenda, embora tenha legenda, a gente acaba perdendo um pouco do contexto. Então eu vou mandar o vídeo para vocês em separado, para que vocês possam assistir no grupo de WhatsApp, mas recomendo que assistam, porque é uma reflexão muito importante que o professor João Batista Freire faz aqui nesse vídeo, ok? E aí queria falar com vocês sobre a teoria do cérebro social, ou a hipótese do cérebro social, que está intimamente ligada às complexidades da interação, que tem relação direta com essa questão de processar e gerenciar crescentes demandas de informação e relacionamento social. Então aqui tem a ver com a evolução do neocórtex, a hipótese de enfatizar o papel do neocórtex, a camada mais externa do cérebro na cognição social, que tem a ver com a capacidade de reconhecer estados mentais, intenções e sentimentos do indivíduo. A cognição social, que é a capacidade de entender e interpretar os estados mentais e comportamentos do outro, permitindo a colaboração e a construção de relações sociais complexas. Complexidade social, que é a necessidade de lidar com a complexidade dos grupos sociais e com os outros, com o aumento do número de relacionamentos. Adaptação evolutiva, que é onde as características cerebrais que facilitam a interação social foram selecionadas naturalmente. A teoria de Dunbar, que é a teoria do cérebro social, está relacionada com a teoria de Dunbar, que propõe um limite no número de relações sociais que o indivíduo pode manter. Aí ele fala aqui cerca de 150 pessoas, baseado na capacidade cognitiva do cérebro. O sistema de espelhos, que percebam e compartilhem as experiências, emoções e ações dos outros, contribuindo para a compreensão social. E a relação com a cultura, que é o entendimento das normas, das crenças e práticas transmitidas de geração em geração, influenciando o comportamento social. Então, à medida que nós temos alguma coisa fora da ordem, que precisa de leis que regulamentem essa coisa que está fora de ordem. Essa coisa que está fora de ordem é uma coisa que é inerente ao ser vivo. Vide que a gente falou aqui que os animais brincam, obviamente, sem que haja ali as intencionalidades, as questões culturais que são inerentes ao ser humano. Então, quando a gente começa a perder isso, o tal do cérebro social que nós falamos aqui, ele começa a sofrer com comprometimentos dentro dessa estrutura, e aí a gente acaba apresentando regressões em situações do desenvolvimento humano por conta da modificação de como esse cérebro social se organizou. O jogo é brincadeira, ele tem que ser voluntário,
todos têm que gostar da brincadeira. A tensão, o equilíbrio, a compensação, o contraste, a variação, a solução, união e desunião, tudo isso envolve o jogo. Tensão envolve no caso do jogo, envolve a incerteza e o acaso. Se você vai entrar numa brincadeira, por exemplo, do queimado, que você sabe que você vai ganhar, ou que você sabe que você vai perder, a motivação, por exemplo, ela inexiste ou ela não tem a mesma intensidade. Então a incerteza faz parte da característica do jogo e da brincadeira. Disso derivam as categorias do lúdico: ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo e entusiasmo. Isso tudo tem que estar intrínseco, tem que pertencer ao ato de brincar. Essa questão do lúdico, que envolve a ordem, a tensão, o movimento, a mudança, a solenidade, o ritmo e o entusiasmo. Quer ver eu ficar arrasado? É quando eu acho que vou trazer uma proposta maravilhosa para os meus alunos, eu desenvolvo a aula, você vê aquele entusiasmo baixíssimo, aí às vezes você deixa eles livres, e aí eles, como aconteceu essa semana, eles fizeram um círculo em volta de um buraco que eu tenho na quadra e começaram a tirar as folhas dali de dentro, e eu fui perguntar para eles o que eles estavam fazendo, e eles disseram para mim que estavam procurando um caranguejo. Então, a motivação, o entusiasmo, a questão solene, a tensão, imagina você estar esperando ser um caranguejo dali. Então ali havia uma motivação diferente da atividade por mim proposta. Rogers, no seu livro Os Jogos e os Homens, define o jogo como uma atividade livre, logo atraente e divertida, delimitada, isso é, circunscrita no espaço e no tempo. Então, eu tenho alguns vídeos no meu Instagram, onde eu resgatei alguns jogos e brincadeiras. 2 exemplos aqui muito rápidos: o pular o elástico e a cama de gato, que era uma brincadeira muito comum na minha época. 100% dos meus alunos não sabiam brincar, não conheciam as regras dessas 2 brincadeiras. Então tem a ver com uma questão temporal, tem a ver com uma questão espacial, de onde essa brincadeira acontecia e hoje não acontece, ou onde a brincadeira acontece hoje, mas que não acontecia num determinado tempo. Então ela é delimitada no tempo e no espaço, incerta, pois o seu desenrolar não pode ser determinada de antemão, improdutiva, porque não gera bens. Então, assim, no final da brincadeira, em tese, você não ganhou nada, não ficou rico, não foi contratado, você está ali participando daquilo, e ao final dessa atividade, você não ganhou mais dinheiro, você não ganhou uma casa, você não produziu algo a partir dessa brincadeira. Isso é uma marca dela, segundo Rogers, e ela é regulamentada, pois depende de leis internas sem as quais não pode funcionar. Então toda brincadeira, por mais que às vezes as crianças reorganizem as regras, isso é modelado e estruturado por elas naquele momento ali em que elas estão brincando. E fictícia, uma vez que se desenvolve em uma realidade paralela à dos constrangimentos da realidade. Hora de brincar, aí é que eu trago mais uma brincadeira, que se fosse um curso prático nós faríamos. Nós iríamos cantar uma musiquinha aqui agora que seria assim: a cobra não tem pé, 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 cobra não tem mão, 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 como que ela sobe no pezinho de limão? Ela estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Ela estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Aprenderíamos essa música, e aí eu daria para vocês uma folha de papel. E aí vocês colocariam os 2 pés na folha de papel. A cada virada da música, a gente dobraria a folha de papel. Aí é de novo: a cobra
dobra, não tem pé, 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 pé. Acabou, dobrou a folha e chegaria um momento que esse aluno estaria só na ponta de um dos pés, ou só na ponta, ou só no calcanhar, fazendo a coreografia e cantando a letra da música. Aqui uma reflexão importante, eu gosto de finalizar algumas aulas com alguns autores. Conheça todas as teorias. Então, quem vem fazer o curso EAD no sábado está buscando mais conhecimento, muito provavelmente para a sua prática profissional. Domine todas as técnicas. Então, falamos aqui de algumas brincadeiras, de algumas técnicas, de algumas abordagens. Domine tudo isso, é importante. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então a gente está precisando cada vez mais de humanidade, nós estamos precisando cada vez mais repensar a nossa existência na Terra, porque, como eu disse, há um processo de monstrificação, de coisificação do outro, há um adoecimento nos afetos e hoje a gente trata o outro como coisa, como objeto, como um caminho, como um canal, e a gente acaba perdendo essa possibilidade de usufruir do encontro de duas almas humanas que sempre trarão para a gente um pedacinho de humanidade. Eu acho que os nossos alunos, enquanto almas humanas que ainda estão descobrindo o mundo, e esse é um momento bonito pra caramba da fase humana, aquela coisa do encantamento com tudo, com todos, a gente perde isso ao longo do tempo, essa possibilidade de se encantar com coisas bobas, com coisas simples. E eu acho que quando a gente se permite, enquanto almas, se encontrarem e qualificar essa questão humana, eu acho que a gente tem aí uma motivação para existir nesse mundo. Mas infelizmente as coisas como estão, como diria lá Lulu Santos, assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Parece que é isso, parece que a gente está caminhando a passos de formiga, sem vontade, para que a gente alcance aquilo que é mais valioso na nossa existência, que é a nossa humanidade. Então, eu acho que se eu pudesse deixar aqui um recado importante, é isso. Conheça as técnicas, domine as teorias, mas se permita ser humano ao encontrar outro humano. E aí, quando eu falo isso, é porque eu tenho feedback disso. Aí queria ler com vocês aqui esse bilhete. Estamos chegando ao final da aula, né? E aí uma aluna minha escreveu esse bilhete aí para mim, ó. Tio, obrigado por sempre ser legal, carinhoso. Você é o meu professor mais legal. Até no dia da minha briga com a Maria, foi bom, porque a aula era sua e você agiu com calma e sem gritar. Você é o melhor de todos. Obrigado por tudo. E aí esse bilhete veio dentro de um saquinho com várias conchas que ela pegou na praia e com uma pulseira que ela fez para mim, que não está aqui. Isso aqui tudo é pulseira de aluno, tá? Eles vão fazendo as pulseiras, vão me dando e eu vou usando. Aí como eu tenho muitas, eu acabo tendo que fazer igual roupa. Eu escolho as que eu vou usar no dia. Então eu tenho certeza que eu afetei essa menina de uma forma que talvez ela não lembre nada do que eu ensinei como professor de educação física, mas ela aprendeu uma coisa que foi a forma afetuosa, calma, com que eu agi numa briga entre ela e a Maria, que é amiga dela.
Então, acho importante a gente compartilhar isso, porque aqui, nesse momento, foram duas almas humanas se encontrando. Ok? E aí, Pinguim, dando bye-bye, obrigado a todos, foi maravilhoso esse curso, foi muito bom estar com vocês nesse período. Fiz o convite para vocês, nós temos aí outros cursos presenciais e maneiros que estão acontecendo, 2 na Castelo Branco, que é o autismo, que fala sobre o autismo e educação escolar. Esse é um curso de 10 horas um dia. Tem um de 18 horas na Castelo Branco, que é a importância do lúdico para o processo de aprendizagem. Na UERJ nós temos mais 3 cursos de 40 horas presenciais, que é o autismo da compreensão, a intervenção, a psicomotricidade aplicada à dança e o de elaboração de projetos educacionais e esportivos, que também é muito importante para a gente, porque hoje existem aí vários canais da gente viabilizar aí o nosso trabalho para além da escola. Tem verba para isso, mas às vezes falta técnico para poder fazer isso da melhor forma, beleza? Um beijo a todos, até nosso próximo encontro aí pelo mundo. O grupo de WhatsApp ele costuma continuar como um canal de troca, e eu espero que vocês permaneçam lá. As outras turmas permaneceram e a gente está em constante troca ali de conhecimento, de artigos, de vídeos, de possibilidades. Então acaba sendo um curso que não acaba com o certificado, porque a gente acaba continuando nessa caminhada juntos ali através do grupo, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.